Conversa Política recebe o procurador Marcelo da Mota, que é o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, que está sendo reconduzido para mais 2 anos no cargo. Procurador, obrigado pela presença aqui. E a gente queria saber quais são as suas prioridades para esses próximos 2 anos e o que o senhor pretende manter da atuação desses primeiros 2 anos de atuação nessa função. Bom, a gente, nesses primeiros 2 anos, tivemos muito focados na estruturação do órgão. Conseguimos alguns avanços em termos de sede, de estrutura, de assessorias para os procuradores. Isso aí nos consumiu bastante tempo. Então, nesse segundo período, nós queremos consolidar algumas conquistas que nós tivemos no primeiro período em relação a uma maior dinâmica entre as procuradorias. Hoje as procuradorias do Ministério Público Federal estão espalhadas pelo interior, nas grandes cidades. Em praticamente todas as cidades que temos a Justiça Federal, o Ministério Público Federal tem uma unidade, e essas unidades se conversam hoje com muita eficiência. Nós temos algumas unidades de apoio aqui na capital, fazemos reuniões e trabalhos frequentemente no interior do estado também, que às vezes o procurador tem todos os elementos em mãos, as contas bancárias, os dados referentes a uma licitação, e esses dados têm que ser interpretados, eles têm que ser analisados, e para isso o procurador precisa de um auxílio técnico importante, e nesse ponto nós ainda estamos caminhando, Procurador, quando se fala em Ministério, muitas vezes se fala genericamente em Ministério Público, que existe Ministério Público Federal, Estadual, de Contas, de Trabalho, etc. Quando é que uma pessoa deve procurar o Ministério Público Federal? Que tipo de denúncia ele tem que levar para o Ministério Público Federal? Eu costumo dizer que o Ministério Público Federal pode ser procurado sempre. Quando o cidadão tem alguma situação em que ele tem dúvida ou quer fazer alguma denúncia, o Ministério Público Federal tem uma sala específica para atendimento ao cidadão, para receber qualquer tipo de denúncia, seja criminal, seja em relação à questão de saúde, previdência, patrimônio público, desvio de verbas. Qualquer tipo de denúncia pode ser levada ao Ministério Público Federal. Se não for da nossa atribuição, da nossa competência, nós encaminhamos essa denúncia. Procurador, muitas vezes a gente, a sociedade, vê a ação do Ministério Público na hora que uma operação é iniciada, aparece. Só que depois esses casos acabam, muitas vezes, se enrolando em um emaranhado de leis e de processos e dá a sensação de que não acontece nada. Um caso, por exemplo, da moeda verde aqui, que foi muito emblemático. O senhor, em que pé está esse caso, por exemplo, hoje? O senhor tem condições de dizer? O processo da moeda verde, o inquérito, na verdade, que não houve uma ação criminal, ele tramitou de forma muito tranquila e muito rápida, digamos assim, quando ele estava aqui na primeira instância. Nós tínhamos um grupo formado para atuar naquele caso, colegas com indiscutível competência, experiência no Ministério Público para atuar naquele caso. Estávamos já elaborando as denúncias criminais, como havíamos prometido à época, e surpreendentemente esse caso subiu para o tribunal. Na nossa concepção ele não teria motivo nenhum para ter deslocado para o tribunal. A gente entende até que deveria ter sido julgado aqui, não só porque não havia motivo de ir para o tribunal, mas porque aqui aconteceram os fatos. Eu acho que Florianópolis e toda a região litorânea aqui se ressente muito desse problema da corrupção no meio ambiente. Então aquele processo, aquele inquérito era paradigmático assim, em relação a essas situações. Então nós ficamos muito frustrados em relação a essa a mesma frustração que a sociedade sente, o Ministério Público também sente. Com certeza, nós tínhamos uma expectativa muito diferente de que as denúncias iam ser apresentadas, que o processo criminal ia ter o seu desenvolvimento correto e que em muitos casos sairiam condenações. Bom, procurador, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Conversa Política fica por aqui.